Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Escolher o que é melhor pra você, meu irmão, é caminhar com a razão, que o caminho é um só, que nem tudo convém. O que parece ser bom pode ser ruim também. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Levar a paz por onde for, passar essa fé para alguém e semear assento por um, só depende de cada um. Perdoar como Jesus perdoou, nós temos algo em comum, foi Jesus que ensinou. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Certo é servir o amor, não querer mal de ninguém, ser exemplo de um servidor e fazer o bem pelo bem. Amar como Jesus nos amou. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma transmissão online, ao vivo, encerrando uma semana, né? Então, hoje, Dia dos Pais, nós teremos um tema especial também, que vai ser paternidade em seu amplo sentido, com o Orson Carrara, que já está aqui aguardando para poder iniciar. Mas antes de eu chamar o nosso convidado, eu vou dar os recados, né, como de costume. Então, lembrando que nós estamos fazendo o atendimento fraterno. O atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Então, basta que seja enviado o seu nome e telefone para o e-mail contato@ceedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente fraterno irá entrar em contato. Não precisa colocar o motivo do seu contato, do seu e-mail. Quando você coloca somente o seu nome e o seu telefone, quem abre os e-mails já sabe que é para atendimento fraterno, tá bom? É uma forma que a gente encontrou de manter a privacidade e de que a pessoa que for abrir o e-mail, ela saber do que se trata. Também que nós estamos com a campanha de acolher uma família. Então, ela é bem simples, é uma família que ajuda outra família, e assim nós conseguimos ajudar mais de 100 famílias que estão sendo auxiliadas, estão sendo amparadas nesse momento de forma material. Então, o que está sendo arrecadado? Aqui no banner vocês podem ver que está escrito alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal. Mas você também pode doar cobertores que estejam novos ou usados, porém em bom estado. Seria bom lavar, empacotar direitinho, né? Limpinho. Roupa,
calçado, utensílios domésticos, o que você tiver em casa que você não quer mais usar e que está em bom estado, isso vai ser de bastante utilidade para uma outra pessoa. Então, você pode estar fazendo a sua doação, levando até a Obra Social Célio Lemos, nas segundas, quartas ou sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Ou, se você não puder estar indo até lá, entre em contato com a Iris pelo WhatsApp 981630807 e combina com a Iris como que a sua doação pode estar sendo feita. E nós temos também recebido perguntas, indagações quanto ao retorno das atividades presenciais. Ontem nós tivemos a reunião do conselho diretor do Centro Espírita Divino Mestre e foi decidido que não temos uma data ainda para o retorno. O plano de retorno está sendo feito em conjunto pela comissão doutrinária e administrativa e vai passar pela aprovação do conselho. E assim que nós tivermos uma data, ela vai ser divulgada. Então, os trabalhadores, os frequentadores, todos podem ficar tranquilos que o retorno ele vai ser feito de forma gradual, responsável, para que todos possam ir até o centro de forma presencial, bem seguro e tranquilo. Então, enquanto nós não retornamos, as atividades elas permanecem online, lembrando que nós temos as reuniões, né, as palestras online, sempre terça, quarta, sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 9h30 da manhã. E os trabalhadores, como na primeira transmissão que eu fiz, essa já era a recomendação, o pedido do conselho, da doutrinária, que os trabalhadores eles se mantivessem em contato através de reuniões online. Então, isso, nesse momento, se torna mais importante ainda, para que a gente possa ir se preparando para um retorno que vai acontecer, que não tem data ainda, mas ele vai acontecer. Então, é muito importante que passistas, eles façam reuniões online com o dirigente da sua reunião, através de um evangelho no lar, que participem das palestras online que estão acontecendo, para que todos nós possamos nos manter unidos, mesmo estando de forma física separados. Então, são esses os recados. Vamos então fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos agradecendo por estarmos mais um dia aqui reunidos, para mais uma transmissão, para mais uma palestra online. Agradecendo ao nosso palestrante que aceitou o convite, que se preparou, que está aqui de forma abnegada a nos trazer palavras de consolo, de esclarecimento, nesse dia tão especial. Agradeçamos juntos aos nossos pais que nos trouxeram a essa existência, que foram canal de Deus para que estivéssemos aqui. Vamos agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos espíritos amigos que nos acompanham. E com o nosso coração vibrando de gratidão, peçamos juntos que o amparo divino se estenda sobre nós, nos iluminando, para que possamos ampliar nossa consciência, sairmos do lugar comum, termos coragem de sermos um pouco melhor do que fomos ontem, de aprendermos algo mais, de sair do conforto e darmos um pouco mais daquilo que nós podemos dar. Peçamos juntos que Deus nos ampare, nos auxilie, para que nós possamos auxiliar os que estão à nossa volta, ao local onde nós estamos, e que todos aqueles que estão doentes, do corpo e da alma,
sejam amparados, recebam o auxílio para passar por esse momento. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, então vou chamar o Orson. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carolina. Alegria imensa em estar aqui, saudar os amigos do Divino Mestre em São José dos Campos, que, aliás, foi a última palestra que eu fiz fora da minha região, antes da pandemia. Que coisa interessante essas ocorrências na nossa vida, né? Mas quero saudar também os nossos acompanhantes da transmissão, companheiros de vários lugares. Eu já vi aqui a Vera, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, já vi a Fernanda Linhares, de Florianópolis. É uma alegria imensa e quero saudar a vocês todos, também de São José dos Campos e outras cidades, com o meu abraço e com uma saudação de um feliz Dia dos Pais. Nós que somos pais, nos sentimos hoje bastante felizes por esta ocorrência da paternidade, que naturalmente inclui a maternidade também, né? Muito obrigado, sim, Carolina, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, eu vou deixar o senhor para o senhor poder explanar. Muito obrigado. Meus amigos, realmente hoje é um dia diferente, né? Embora uma data convencional, porque os pais são para todos os dias, e vamos falar de paternidade num sentido mais amplo, mas naturalmente incluindo as mães, porque o trabalho de educação, o trabalho da procriação, a tarefa nobre de trazer espíritos ao mundo através da reencarnação é um trabalho duplo, de mão dupla. Ele traz o pai e a mãe juntos. É um trabalho conjunto, não é um trabalho só do pai, nem só da mãe. Ambos estão ligados por esses laços maravilhosos, apesar da tarefa maior, por causa da geração, da gestação, está com a mãe. Mas ambos participam desse processo intensamente. É muito interessante porque o espírito Teresa de Brito, através de Raul Teixeira, no livro Veredas da Vida Familiar, vai nos trazer algumas considerações importantes sobre a missão paterna. E diz o Espírito: ser pai é missão com que o Senhor da vida brinda o homem, abençoando a sua masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher, que se faz mãe pelos vínculos carnais. Ser pai é ser protetor, guardião, amigo. Desde tempos muito antigos, essa figura foi tida como importante na formação dos filhos. Remonta a mais de 4.000 anos um cartão escrito em argila encontrado na Mesopotâmia, na qual um jovem de nome Eumesu homenageia seu pai, formulando votos de sorte, de saúde e vida longa. Possivelmente, revivendo aquele gesto, no ano de 1909, Sonora Louise, numa cidade americana, motivada pela admiração por seu pai, decidiu homenageá-lo e criou o Dia dos Pais, em 1909. Não demorou muito para que outras cidades norte-americanas se interessassem pela data, que no ano de 1972 foi oficializada como festa nacional pelo presidente Nixon. A comemoração naquele país ocorre no terceiro domingo do mês de junho, enquanto no Brasil passou a ser celebrada no segundo domingo de agosto. Atribui-se o seu surgimento, ao publicitário Silvio Beringen, e a primeira comemoração se deu no dia 14 de agosto de 1953, data dedicada, segundo a tradição católica, a São Joaquim, patriarca da família. Ter um dia para receber homenagens, deixa eu puxar aqui a tela. Ter um dia para receber homenagens é sempre grato ao coração de quem ama. Momento especial, ademais, para pensar e repensar a respeito desta importante missão. Nos dias em que se vive a tormenta dos vícios
do tóxico em particular, que destroça a criança ainda nas primeiras experiências infantis, é de nos questionarmos o que, na qualidade de pais, temos feito. Verdade que há uma grande preocupação com a manutenção doméstica e, por vezes, o cansaço nos toma as forças. Contudo, a presença paterna é imprescindível ao lado da materna, no sentido de educar a prole, acompanhar o passo dos pequenos e dos mocinhos. Fazer-se presente é preciso. Olhar nos olhos dos filhos para lhes sentir as realidades íntimas por essas janelas da alma. Renunciar a um lazer para estar com eles. Verificar seus compromissos escolares, participar de uma ou outra atividade social, a fim de que eles se sintam apoiados por sua presença. Dialogar com os filhos, ouvindo-lhes as opiniões sobre a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclarecimento de equívocos, auxiliando-os a caminhar pelas vias do discernimento. Com certeza, pai amoroso que você é, ama os seus filhos. Contudo, não esqueça que o amor deve ser vigilante e perspicaz, para que em seu nome não se instale a insensatez e a sombra se estabeleça. Pense nisso e dê o melhor de si a esses rebentos, filhos de Deus, confiados aos seus cuidados pelo Pai excelso de todos nós. Pense, esta é a sua missão na qualidade de pai. Esse texto inicial, relembrando o surgimento do Dia dos Pais, está no livro Vereda Familiar. É um texto feito pelo Espírito Teresa de Brito, na psicografia de Raul Teixeira. Todavia, nós podemos buscar em O Livro dos Espíritos, que também é foco o assunto, considerações importantes para este momento de reflexão. As questões 582 e 583 trazem esclarecimentos que devem merecer a nossa maior atenção diante da nobreza e do compromisso da tarefa. E dizem os espíritos a questionamento de Allan Kardec, que perguntou: a paternidade pode ser considerada como missão? Sem dúvida que é uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Nós estamos aí no início da resposta dos espíritos à questão 582. E eles vão dizer: é uma missão. A missão, ela envolve um compromisso, uma tarefa a ser executada. Você está comprometido com uma tarefa. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever, que envolve mais do que pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. É lógico, é óbvio. Nem é preciso acrescentar muitos comentários aqui, está muito claro para nós. Estamos educando um cidadão, estamos semeando no coração de um ser as noções elementares da decência, da dignidade, do dever, da honestidade, da responsabilidade, da bondade. Embora ali esteja um espírito reencarnado que traz as suas bagagens em função das experiências vividas anteriormente, ele está agora na fase da infância, sob a bênção do esquecimento, suscetível com mais facilidade à influência daqueles que com ele convivem, que o educam, que o receberam exatamente na primeira infância. E continuam os espíritos: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Imaginemos o alcance dessa expressão, dessa afirmativa, para que os pais dirijam os filhos na senda do bem. Ora, isto significa direcionar diretamente mesmo aquela criatura que está sob as nossas vistas, que está sob o nosso contato, sob a nossa responsabilidade, para os valores nobres das virtudes.
E Deus lhes facilitou a tarefa. Olha que interessante. Normalmente não pensamos nisso. Dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Nós que somos pais e mães, bem sabemos o que é uma criança que chega. A sua total dependência dos cuidados de um adulto, a sua necessidade de proteção, de direcionamento, de aconchego, de carinhos, de orientação, de palavras. Nem sempre conseguimos agir como deveríamos, é verdade, porque nós, os pais, trazemos as nossas próprias imperfeições. Todos nós lutamos interiormente com as nossas deficiências, com as nossas mazelas, onde se incluem a falta de paciência, a irritação, os afazeres que se acumulam, variados. E muitas vezes nos deixamos também levar pelo cansaço, pelo egoísmo e até pela indiferença e omissão. Mas, dizem os Espíritos, muitos há que mais cuidam de aprumar as árvores do jardim, de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do filho. E formar o caráter do filho é uma tarefa gigantesca, difícil, porque realmente estamos envolvidos com a educação de um ser que, embora as bagagens, está suscetível às novas impressões agora. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, estes suportarão, e não é castigo, é consequência, há que se dizer isso, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida do futuro, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Santo Agostinho vai dizer também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que quando produzis um corpo, diz ele dirigindo-se aos pais, assumimos enorme responsabilidade. E a maior delas, sem dúvida, é de conduzir aquele filho para Deus. E conduzir os filhos para Deus é cuidar desse detalhe. As aulas de evangelização infantil, em se tratando da doutrina espírita, mas é claro que outras crenças mantêm as suas atividades para crianças também, isso nunca pode ser esquecido, mas tratando-se da nossa questão espírita, as aulas de evangelização espírita, preparadas carinhosamente na programação da casa, devem merecer dos pais especial atenção. Os pais não devem levar os filhos e deixar lá, devem ir junto com os filhos, para que os filhos sintam a importância daquele momento. Em muitas casas, tem atividades simultâneas para os pais e para as crianças. Porque o que se nota, normalmente, é que qualquer motivo é desculpa para não ir. A ida ao centro é a última alternativa. Desde que nada tenha antes, se não tiver nada, aí vai no centro. Mas deveria ser o contrário. A prioridade deve ser levar o filho para ele habituar-se com essa sequência da programação elaborada pelos evangelizadores, numa casa que dá amparo para que essa atividade aconteça, com esmero, com preparo, com planejamento. Porque aí está um programa complementar que vai auxiliar os pais nessa tarefa, porque a tarefa principal está em casa, no transmitir das noções transformadoras trazidas pela doutrina espírita. Falar aos filhos abertamente de reencarnação. Falar abertamente aos filhos de Jesus de mediunidade, de morte, de desencarnação e das virtudes, para que eles cresçam com esta noção embutida, semeada, que dará frutos no futuro. Os frutos do conhecimento semeado. E mais uma questão do Livro dos Espíritos. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho? E os transviamentos são de várias origens, né? Nas drogas, nos vícios, no contrabando, no crime. São responsáveis os pais?
pelo filho que envereda nesse caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, não são responsáveis os pais. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí, naturalmente, entra o período da infância, o período da semeadura que os pais farão com esmero, com cuidado, com continuidade. Em termos gerais, aí encontramos a missão da paternidade. Mas, naturalmente, que a paternidade não se circunscreve apenas aos filhos biológicos gerados no ventre da mãe, na união do marido e mulher. Existem os filhos do coração, de grande mérito para os pais também. Mas a paternidade, num amplo sentido, não se circunscreve apenas à questão da geração de filhos. Somos pais também das nossas decisões, das nossas obras. Num amplo sentido geral, a paternidade se apresenta também como filho. A paternidade nos dá os filhos das nossas decisões, das nossas obras, dos nossos caminhos. Somos também pai e mãe, somos pais dos nossos afazeres. Somos pais e mães condutores dos nossos compromissos, não apenas na educação, na semeadura no coração dos filhos biológicos ou do coração, mas das obras que vamos criando. Eu sou escritor, tenho livros publicados, são também meus filhos. As alegrias são imensas. Assim como o artista plástico que cria um quadro, uma paisagem, ele é pai daquela paisagem. Assim também, no esporte, os pais dos grandes feitos do esporte, os pais dos grandes feitos da literatura, os pais dos grandes feitos da música, da harmonia, somos pais das conduções que damos aos direcionamentos que fazemos das nossas habilidades. Num sentido amplo, a paternidade não está restrita aos filhos que temos que educar, mas está abrangente nas obras a que nos dedicamos. Quantas pessoas não esperam as nossas providências? Quantas pessoas não esperam os filhos das nossas iniciativas? Quantas pessoas não se utilizam das obras que criamos com a nossa inteligência, com a nossa criatividade, com a nossa dedicação? Tudo isso deve ser levado em conta para chegarmos à paternidade maior, a paternidade de Deus, que ama os filhos infinitamente, que conduz a vida com a sua sabedoria, grandeza e presença, fazendo com que seus filhos aprendam as leis da vida e que gradativamente vão assimilando, vão incorporando esta noção de criação. Imaginemos alguém que cuida de uma horta. Quanto cuidado com as hortaliças. Ou alguém que cuida de um pomar, que planta as árvores frutíferas, cuida das árvores, colhe os frutos, separa, limpa, embala, distribui. São pais também, pais daqueles cuidados. Imaginemos alguém que cuida de animais. E no sentido amplo, não deixa de ser uma paternidade nos cuidados com os nossos seres ainda na fase irracional. Alguém que faz um almoço é pai e mãe daquela alimentação que vai servir muitas pessoas. Então a paternidade, ela adquire um sentido muito amplo para dizer da nossa capacidade de produzir, de conduzir, de envolver com o carinho que possamos oferecer, com as vibrações e com as energias do desejo de servir,
essas produções, essas iniciativas, essas decisões que saem de nós, mostrando uma solidariedade em todas as coisas, a iniciar-se naturalmente pelo Criador, o Criador do universo, que criou não somente as suas criaturas, mas criou também as leis que regem a vida, criou os universos, criou a própria vida. A paternidade divina, ela vai em escalas menores trazendo outros tipos de paternidade. Imaginemos vocês, a nossa Carolina referiu-se no começo da sua abordagem, da sua apresentação, referiu-se a esse período de isolamento, às reuniões e providências, ao retorno da atividade presencial, ainda sem data definida, como falou a nossa Carolina. Mas o cuidado com a continuidade das transmissões virtuais, hoje em vigência plena no país inteiro, demonstra esse cuidado da família espírita em continuar transmitindo o conhecimento através das lives, através do meio online, virtual. Tudo isso implica numa dedicação, tudo isso implica numa decisão, num cuidado. Não deixa de ser uma paternidade também. A paternidade com a divulgação espírita, este cuidado é o mesmo cuidado de pai e mãe com os filhos biológicos e do coração, seja com a proteção, com a alimentação, com a saúde, voltada também, essa atenção, esse cuidado voltado para outras providências de relacionamento, como aqui estamos nesse instante. A paternidade e a maternidade têm um amplo sentido, embora ele adquira outras faces. Por isso é importante destacar o assunto, sim, numa data como hoje, porque vai trazer ao nosso coração a oportunidade de uma reflexão bem ampla. E para conclusão dessa primeira fase da nossa abordagem, porque depois iniciaremos um diálogo através da Carolina com perguntas, eu queria me dizer, agora centralizando sim, no aconchego de um filho, no carinho que se vive, especialmente quando as crianças são menores, são pequenas, ainda na fase da inocência, da ingenuidade, os pequeninos seres, até 4, 5, 7 anos, ainda necessitados da nossa proteção direta, do olhar atento com acidentes, com cuidados todos na condução deles. Quantas expressões de carinho não brotam espontaneamente desses momentos emocionantes, inesquecíveis, que tocam a nossa alma, intensamente como tocam quando nasce um bebê. A chegada de um bebê na família é uma festa, porque aquela manifestação de vida demonstra a paternidade de Deus, que na sua grandeza e bondade nos faz sentir a paternidade e a maternidade humanas. Nós geramos uma criança. Na união das duas células, a gestação traz para o nosso convívio um ser, um corpo novo, embora o ser seja velho, seja antigo, com experiências e bagagens, mas surge ali totalmente dependente dos nossos cuidados. É a sabedoria de Deus agindo para despertar em nós este cuidado que nos cabe, esta responsabilidade de semear o bem no coração dos filhos de Deus. Esta é a maior missão do Pai. Ele tem outras missões, outras tarefas, outros comprometimentos, profissionais, sociais, etc. Mas traz dentro de si aqueles que geram, pai e mãe, o seu compromisso maior de conduzir os filhos para Deus, como ensina o Livro dos Espíritos, como destaca Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo. Aproximar esses seres de Deus, para que não se transviem no vício, para que não se precipitem nos despenhadeiros morais, para que se permaneçam firmes, confiantes e se transformem verdadeiramente em homens de bem. Então eu quero chamar a Carolina para darmos sequência e termos aqui a oportunidade dos nossos comentários através das perguntas que possam ter surgido.
Obrigado, Carolina. Bom, eu vou começar aqui, não vai ser nem com as perguntas que eu já formulei, mas tem um comentário aqui, eu vou pôr na tela, que é o da Elisete. Ela fala assim: os pais educam muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devem ter muito cuidado com suas atitudes diante da vida. Se me permite eu dar um exemplo pessoal, eu vou falar, tá? Claro. Até hoje de manhã, eu com meu marido, a gente estava comentando, porque eu e ele, nós somos super saudáveis, né? Comemos salada, tudo aquilo que os médicos falam que é saudável, a gente faz. Mas a nossa filha, não. E é uma briga constante com ela, para ela poder, né, fazer aquilo que nós fazemos. Então, eu gostaria, né, que você falasse um pouco a esse respeito, para que os pais possam, né, saber como lidar, porque isso acaba gerando uma frustração. A gente está sendo exemplo e o filho não está captando. A observação feita aí no comentário pela nossa amiga é muito pertinente e realmente tem um valor extraordinário que ela disse. É verdade. Nós educamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. É o nosso comportamento que influi na vida dos filhos decisivamente, porque os filhos observam muito. Agora, no exemplo que você deu dessa frustração vivida por você, você não deve se sentir frustrada, não. E isso pode ser ampliado para outras questões do relacionamento entre pais e filhos. Sabe por quê, Carolina? Porque vocês estão fazendo a parte de vocês. Então, se ela não quer seguir, a responsabilidade é dela. Porque eu estou imaginando aqui que sua filha não é mais uma criancinha, ela já deve ser adolescente, possivelmente. Que idade ela tem? 11. Então, E quando adolescente. a gente faz atendimento fraterno no centro, por isso até que eu falei, eu vou fazer esse gancho, porque a gente vê muitos pais com esse tipo de comentário, né? E é uma frustração, puxa, a gente está fazendo e não está pegando. Mas essa idade que ela está é uma idade em que as crianças querem desafiar os pais também, né? Fazer ao contrário. Mas essa semeadura que vocês estão fazendo agora, esse exemplo de alimentação saudável, vai refletir mais adiante, quando ela estiver madura e despertar para essa realidade. Vocês estão fazendo a sua parte, e eu acho que isto é o mais importante neste momento, porque vocês estão dando exemplo no comportamento. Isso será assimilado, mas é aquela história, vai despertar mais tarde. Só o amadurecimento, só o tempo traz isso. Em todas as questões, você deu um exemplo muito simples de alimentação, mas isso cabe em todas as outras situações que nós, os pais, sabemos bem como é, né? É. E aí, né, essa pergunta, ela já vai junto para outra que a gente tinha formulado aqui, né? A paternidade, e aqui inclui, declara, a maternidade também. E aí vem a pergunta. A gente vê hoje na sociedade, ainda nos dias de hoje, uma cobrança muito grande de que é a mãe que educa, é a mãe que isso, é a mãe que aquilo. E no livro dos espíritos, na codificação espírita, né, os espíritos, sempre que eles vão falar sobre a missão, eles falam da missão dos pais. Não há a missão do pai, a missão da mãe em separado, é sempre o conjunto. Então, o que você pode nos dizer a respeito disso? É de um, é de outro? Como que é? O compromisso é de ambos, quanto a isso não há dúvida nenhuma. E o pai que se torna omisso e deixa para a mãe essa responsabilidade exclusiva está sendo realmente omisso, porque o compromisso é do casal, é uma responsabilidade dos pais, não é da mãe ou do pai. Agora, o que causa isso, Carolina, é a nossa cultura, né? Nós ainda vivemos numa cultura machista que estabeleceu alguns padrões de comportamento. Isso é antigo demais, isso está no psiquismo humano, isso, né? Difícil de ser desfeito, mas eu vejo com otimismo isso, porque nós já vivemos outros tempos. Muitas coisas mudaram. Hoje nós temos um número grande de homens que ficam em casa e a mulher trabalha. E, por exemplo, quem é que disse que tem que ser a mulher que tem que lavar louça, lavar roupa, estender roupa? Por que o homem não pode fazer a mesma coisa? Nós vemos mulheres pilotos de avião, nós vemos mulheres com altas responsabilidades na condução de países, etc. E, quer dizer, cada caso é um caso. Mas a tarefa da educação dos filhos é de ambos. O pai também tem, junto com a mãe,
a responsabilidade de observar os filhos, as suas tendências, o seu comportamento e influir na melhora desse comportamento. É uma responsabilidade dupla, não é só da mãe. Até porque, no planejamento reencarnatório efetuado antes da reencarnação, ambos combinaram receber como filhos tais espíritos, sabendo da dificuldade que aquele espírito tinha e para conduzi-los. Agora, há que se destacar um detalhe em tudo isso, Carolina. Pai e mãe são espíritos distintos, cada um com o seu estágio de entendimento e de amadurecimento. É por isso que vão ocorrendo esses disparates, porque nem sempre os espíritos que formam o mesmo casal são espíritos na mesma linha de comportamento, na mesma direção de amadurecimento. Então, surgem essas questões todas que causam esses desencontros aí, tão bem citados na sua pergunta. Mas o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, como você destacou aí, são muito claros, é missão dos pais, é do casal, não é só da mãe, não. E mesmo que não seja mais um casal, na acepção, né, da palavra e do relacionamento, isso faz com que o pai deixe de ter esse compromisso? Não, o pai nunca deixa de ter esse compromisso. O compromisso permanece, apesar de todas as circunstâncias adversas que surjam no meio do caminho. Porque nós vemos hoje muito abandono, né, de filhos por pais, mas o compromisso permanece. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma reparação no futuro, porque é uma lesão na alma daquela criança. A omissão de um pai diante de um filho que ajudou a gerar, né, poderá desviar um espírito da sua tarefa, porque a ausência paterna poderá comprometer o planejamento daquele espírito que veio como filho. Então, o pai pode ser o causador de um distúrbio, de um desvio na tarefa que havia sido programada. Embora a mãe permaneça fiel, que é o que mais acontece, a mãe nunca abandona o filho, embora haja casos também de abandono de mãe, né? Mas é com proporção mínima, mas normalmente a mãe fica e o pai abandona por várias razões. A gente vê todo dia isso. Quer dizer, isso é um abandono de compromisso. Toda vez que há um abandono de compromisso, vai trazer futuramente uma necessidade de reparação, porque era um compromisso, foi planejado. Toda vez que nós abandonamos um dever, nós deveremos voltar a ele, com condições agravadas, porque as situações mudam, né? A todo instante. Se muda diariamente nessa vida, imagina com o suceder das épocas, das situações variadas da vida. E quando é a mãe que afasta os filhos do pai, né, fazendo o que hoje a justiça até mesmo já dá nome para isso e tem como até fazer com que juridicamente isso seja resolvido. Ela faz a chamada alienação parental. Ela afasta mesmo, né, os filhos do pai, jogando o pai contra os filhos. Eu tenho caso que eu lembro, eu morro de rir, outro dia eu estava contando isso, né? E aí a minha filha morreu de rir, que a mãe falava assim, olha, se você for lá com seu pai, a madrasta, né, vai fazer igual a fulana, que era um caso que tinha acabado de acontecer, estava dando muito na mídia, né, há 10 anos atrás, a morte da menina que foi jogada, né, e tal. Se você for lá com seu pai na casa da madrasta, vão fazer isso com você. Você acha que a criança queria ir? E aí, como que fica, né, casos assim? Pois é, nós falamos há pouco do abandono do pai, mas existem casos também que a perversidade humana, a falta do senso moral, né, essa ignorância no sentido não pejorativo, mas a ignorância de não saber das consequências deste ato lesivo. Porque uma mãe que afasta deliberadamente, propositalmente a criança dos seus pais, normalmente utilizando desse artifício que você citou aí, de jogar a criança contra o pai, ou vice-versa, né? Existem pais que jogam a criança contra a mãe. Independente disso, isso demonstra a imaturidade humana. Imaturidade que vai gerar traumas na criança. E aí o que vai acontecer? O trauma da criança decorrente
irresponsabilidade, desta falta de sensibilidade e até dessa crueldade do cônjuge que joga a criança contra o outro cônjuge por vingança, às vezes, desejando afastar, né? Quantos casos há de pai que sequestra filho da mãe e foge, vai para outro país? Nós tivemos um caso recente no Brasil, né, de um pai que levou a criança para passear e se jogou junto com a criança, morreu o pai e a criança para vingança contra a mãe, né? Então, são casos lamentáveis que vão gerar um trauma no filho. E esse trauma vai exigir reparação no futuro com muitas lágrimas, com muitas aflições, né? Porque o casal que gera um filho, ele tem um compromisso com aquele filho. Mas vamos dizer que a vida conjugal está insustentável de conviver. Muitas vezes a separação pode ser uma saída para que evitar tragédias até, né? Só que o casal tem que pesar muito que tem um filho para cuidar. E a responsabilidade é dos dois. Se eles não conseguem viver juntos, né, o ideal seria que não se separassem, considerando o compromisso com os filhos. Mas supondo que a vida conjugal a dois seja insuportável e decida-se pela separação, quer dizer, como é que fica a criança? A criança vai sofrer todos os efeitos disso. E esses traumas gerados, com consequências que a gente não imagina onde vai parar isso, em termos de convivência social, em termos de vida futura, vai refletir como? Em forma de aflição para os dois espíritos que geraram essa situação, poderiam ter cedido em algum ponto para evitarem a separação, para permanecerem, ainda que em sacrifício, pelo filho. Porque gerou um filho, a responsabilidade é enorme. E jogar uma criança contra o pai ou contra a mãe é um crime, porque nós viemos para o amor. O planejamento reencarnatório, ele é feito para o progresso dos espíritos envolvidos naquele grupo familiar. Então, toda vez que nós não observamos isso, nós estamos comprometendo o nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente não, é imprevisível a consequência disso. É imprevisível. Então, eu me corto o coração, Carolina, quando eu vejo esses casos doloridos de separações, às vezes brutais, de consequências trágicas que a gente vê todo dia no cotidiano brasileiro e mundial, né? Eu sempre falo para a esposa, eu falei, puxa vida, esses casais precisariam se olhar com carinho, reconquistar aquele tempo de namoro, olhar nos olhos outra vez, ver a beleza um do outro e vencer esses dramas que vão surgindo e vão se acumulando e se vai permitindo que isso agrave o relacionamento. A gente tem que pensar, se não tem filho é diferente, mas se tem filhos, nós temos que harmonizar, procurar por todos os meios possíveis harmonizar para que o filho tenha em nós um modelo de comportamento. E eu quero, diante da sua pergunta, eu quero fazer uma sugestão aqui aos nossos acompanhantes dessa transmissão, dessa live, porque há um caso muito semelhante ao que você citou aí no livro Memórias do Padre Germano, de uma mãe que, separada do marido, ela contou para a filha que o pai havia morrido. Mas não era verdade. Ela quis separar definitivamente a filha do marido. Ela quis separar do marido e ficou com a filha. E contou para o marido, naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Nós falamos aqui em off do WhatsApp. Naquele tempo, em 1700, não tinha WhatsApp. Então a comunicação era muito precária. Então ela falou para a filha, seu pai morreu, fugiu com a filha, seu pai morreu. Só que ela arrumou um namorado, um novo relacionamento. E depois, esse namorado era muito rico, ela queria viajar com ele. Aí ela quis se livrar da filha. Quis se livrar da filha. E procurou Germano para que Germano arrumasse um convento para ela virar freira. Eu quero pôr minha filha para ser freira porque eu não quero mais saber dela, é um estorvo. Eu arrumei um namorado novo e quero passear com ele agora. Ah, a senhora quer pôr que ela vire freira? Ah, muito bem. O senhor consegue que ela vire freira? Deixa ela comigo, traz ela para mim. Aí trouxe a menina. O padre localizou o pai dela e aproximou o pai e filha de novo e falou, agora vocês cuidem da vida de vocês. Você quer ser freira, minha filha? Não, padre, eu não quero ser freira, eu quero casar, quero ser mãe também e quero viver com meu pai. Eu não sabia, minha mãe falou que ele tinha morrido, os dois se reencontraram, se amavam muito. Falei, então,
cuidem da vida de vocês, vão embora. E aí, depois que eles foram embora, chamou a mãe. Chamou, vem aqui. A senhora localizou, vai por... Sim. Ah, então, padre, eu vou lhe dar uma fazenda de presente em gratidão. Trouxe a escritura, ele pegou a escritura e rasgou assim na frente dela. E aí falou o que tinha que falar para ela. É uma lição moral de abrangência. Uma mulher que desrespeitou o casamento, desrespeitou a filha e ainda queria se livrar da filha, né? Contando mentiras, jogando a filha contra, dizendo para a filha que o pai tinha morrido e falando para o marido que a filha tinha sido roubada, alguma coisa assim, escondendo a menina do pai. Então eu quero sugerir a você que está nos ouvindo que procure lá no livro Memórias do Padre Germano, que é uma lição belíssima nessa direção aí. Muito mesmo, me emocionou. Bom, outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, foi feita uma pergunta. A Fernanda pergunta assim: o que dizer de um filho que abandona os pais nos asilos? Muito oportuna, Fernanda de Florianópolis, citei ela no início, amiga sempre presente, trocamos muitos WhatsApp, muitos áudios, eu e Fernanda. Fernanda, há duas considerações a essa questão. Muitos filhos são criticados severamente porque às vezes colocam os pais em clínicas de repouso ou asilos. Mas quem critica não sabe o contexto da realidade social, de relacionamento entre os pais e os seus filhos, entre pais idosos, fragilizados, por exemplo. Muitas pessoas criticam. Agora, às vezes a situação é necessária. Não podemos julgar. Nós vemos a aparência de um filho que coloca o pai numa clínica, num recolhimento para idosos, etc. Muito comum hoje, né? E aí todo mundo, onde já se viu pôr o pai no asilo, a mãe no asilo, onde se viu pôr a mãe na clínica, não sei o quê, não sei o quê. Essa crítica não procede, porque é preciso ver caso a caso. Só que você usou aí na sua pergunta uma expressão, abandono. Abandono é diferente, muito diferente, de necessidade de cuidados em clínicas e às vezes até em asilos, porque existem casais que não têm condições de cuidar dos próprios pais, por variadas razões, que não nos cabe aqui julgar. Pais fragilizados, que precisam de cuidados, cujos filhos trabalham ambos, que não têm onde deixar, com quem deixar, não tem recurso para isso, muitas vezes é uma última alternativa. Agora, abandono é outra coisa, né? Abandono são aqueles filhos que realmente colocam os pais em asilos e nem vão visitar, nem procuram, nem querem saber e realmente abandonam. Abandono de pais é também um compromisso muito grave, porque nós devemos aos pais os mesmos cuidados que eles nos deram, até por gratidão de nos terem dado um corpo físico. Então a responsabilidade é muito grande e cada caso é um caso. Mas quem que vai julgar esses casos? Quem está errado? Quem agiu com boa intenção? Quem agiu com má intenção? Quem foi perverso? Quem foi omisso? Quem foi indiferente? Quem foi... É Deus que fica anotando no caderninho lá? Não. Olha, é a consciência. É a consciência que mais adiante vai nos trazer se o que fizemos foi abandono ou foi necessidade. Se fizermos tudo que estava ao nosso alcance ou se fomos absolutamente indiferentes e até cruéis. Então, é uma ampla consideração. Por nossa vez, como espectadores dessas cenas, dessas situações, não temos o direito de julgar, porque cada caso é um caso específico. Não dá para generalizar uma observação geral. Vou fazer uma pergunta capciosa. Num caso desse, né, em que o filho, ele já antevendo que ele poderia até mesmo vir a fazer maus tratos com seus pais em casa, e ele acaba colocando seu pai no asilo e deixando lá, né, porque ele sabe que vai ter alguém cuidando. É preferível até esse pai em casa, e a gente vê as cenas tristes que a gente vê na televisão, muitas das vezes, nas reportagens, de filhos que cometem maus tratos com os pais? É preferível ou não? Olha,
essa pergunta também sugere o mesmo raciocínio do anterior. Cada caso é um caso, mas é preferível sempre que nunca permitamos a presença da crueldade ou da violência ou da agressividade. Em muitos casos, realmente nós temos necessidades e temos dificuldades que cortam o coração de ver violências, né, contra pessoas fragilizadas, dependentes. Verdadeiramente, eu diria que acho que é preferível que sejam colocados em locais onde cuidam do que ficar ali judiando, né? Porque É. cada caso é um caso, né, Carolina? Não dá para generalizar realmente. Tanto Cada é que caso é um caso. teve uma pessoa, a Maria Regina, ela colocou aqui esse comentário: existe abandono em casa, às vezes pior. Nossa, nem me Então a gente diga. não pode, né, ficar preso a essa convenção da sociedade de que pôr no asilo é algo ruim e de que ficar em casa é algo bom, né? Porque às vezes está em casa e está maltratando. Olha, você usou a expressão correta. Nós ainda somos escravos de convenções, porque às vezes estão preocupados o que é que vão dizer se eu colocar o meu pai e minha mãe numa clínica. Isso que pouco importa o que vão dizer. O importante é você estar bem com a sua consciência. É pior mesmo o abandono dentro de casa, às vezes com quadros tristes de falta de higiene, com quadros tristes de fome, de falta de atendimento, simplesmente largados ali sem ninguém para cuidar. Então é preferível que se coloque num lugar onde tem quem cuida, se você não tem condições de cuidar. E esse não tem de condições de cuidar envolve muita coisa, né, Carolina? Muita Envolve coisa. recurso, dinheiro, tempo, trabalho, muita dificuldade e até fragilidade dos próprios filhos também, que lutam com as suas próprias. Às vezes, os filhos já estão idosos também, doentes, é uma série de coisas. Então, é pior mesmo deixar no abandono em casa, sem dúvida nenhuma. Tem um comentário aqui que vai unir com isso que você acaba de dizer, e eu vou unir com uma outra reportagem que eu li recentemente, de uma filha que foi entrado na justiça que ela tinha que cuidar do pai idoso. E ela entrou com toda a documentação comprovando que ela tinha sofrido maus tratos dele, inclusive até mesmo violência sexual. E ela ganhou na justiça que ela não tinha o dever de cuidar desse pai na própria casa e tudo mais, né? E o comentário que ele coloca é esse aqui: conheci um caso em que a filha ia ao asilo pagar a mensalidade da mãe internada e nunca visitava a mãe. Isso também é um caso difícil, né? Porque acontece muito, a gente vê isso também, decorrente muitas vezes de espíritos antagônicos, de espíritos às vezes inimigos de outras existências, colocados agora na condição de pai e filho, né? Ou de mãe e filho. Isso também acontece, porque os espíritos eles provêm de experiências diferentes e realmente às vezes estão encarnados inimigos na condição de pais e filhos. Agora, esse caso que você contou aí da menina que entrou na justiça, que coisa dura, né? Difícil isso. E todo mundo faz um julgamento precipitado sem conhecer a realidade que ela mesma viveu ou enfrentou. Quer dizer, é muito cômodo você criticar uma atitude que acontece dentro de uma casa. Você não está lá para ver a realidade do que ocorre no relacionamento. Porque eu vou lembrar uma coisa muito interessante aqui. Nós, os pais, não somos perfeitos. Somos criaturas cheias de imperfeição. E filhos, idem. Não é? Os espíritos que compõem um grupo familiar, o grupo familiar é composto de espíritos ainda trópegos. Somos criaturas ainda. Eu estou com 60 anos. Eu tenho uma mãe fragilizada, que está com cuidadoras. Daqui a pouco, como vai ser eu? Como é que vai ser o meu futuro? Então, nós somos criaturas repletas de imperfeições. Todos nós trazemos mazelas morais. E os pais também trazem, os nossos pais, e nós, como pais, eu sou avô também. Então, tenho netos. Então, esse grupo familiar, essas gerações que se sucedem, são espíritos em aprendizado. Isso provoca todos esses tumultos que a gente vê, objeto desse assunto que está sendo tratado aqui, e que desafiam a nossa capacidade de tomar decisões, o nosso senso crítico com as situações,
e desafiam a nossa sede e necessidade de crescimento moral para tentar colocar nisso tudo o evangelho. Não é uma tarefa fácil, não, porque nos defrontamos com a nossa própria fragilidade. É. Porque não é porque a gente se tornou pai e mãe que a gente já sabe como ser pai e mãe. É um aprendizado diário, né? E a sociedade, ela tem essa convenção de que, a partir do momento que a gente gerou um ser, você é pai herói, você é mãe herói, e não é assim, é uma construção diária, né? E mesmo, Carolina, os nossos pais idosos, que já estão em idade bastante avançada, são espíritos também que têm as suas dificuldades próprias. Eles viveram numa outra época, que era uma época muito diferente da época que nós estamos vivendo, e, portanto, para eles também é difícil se adequar a essa nova realidade dos costumes. É uma nova época, é tudo muito rápido, é tudo muito diferente. Então, eles também trazem os seus. Viveram numa época em que não havia o auxílio da psicologia, por exemplo, que hoje ajuda os casais, que hoje nos orienta a viver. Não, era uma época que não tinha essa comunicação fácil, que a gente tem acesso a tudo. Eles viveram numa época sem nada disso. E, portanto, não foram beneficiados, como nós estamos sendo beneficiados hoje, pelo conhecimento que temos. As oportunidades eram muito diferentes, não é mesmo? Então, são as situações que se apresentam. E indo para um outro lado, e a superproteção? Como, né? Não cair nesse equívoco também. Olha só como que pai e mãe, a gente tem que ficar lá, né? Que desafio, né, Carolina? Olha o que é a formação e a vivência familiar. A superproteção é um equívoco, porque o pai e a mãe que não deixam o filho tomar decisão, que não deixam o filho sofrer, que não deixam o filho passar por perrengues, está bloqueando nele a capacidade de aprender a se virar, a aprender a enfrentar as situações adversas. A superproteção é muito prejudicial. O pai e a mãe têm que ter olhar vigilante para orientar o filho, mas não pode fazer pelo filho aquilo que é dever dele fazer. Ele deixar que ele se frustre, deixar que ele receba nãos, é altamente didático, porque é aí que a gente aprende a administrar a própria vida, a tomar decisões. A superproteção nunca é indicada. Como também não é indicada a indiferença total. São dois extremos. Como é que a gente tem que achar um equilíbrio entre a proteção e a omissão, e a indiferença, digamos, melhor dizendo. Tem que ter um equilíbrio aí para saber como agir, né? Muito bom. O tema é muito bom, né? Muito amplo, né? É desafiador, viu, Carolina? Desafiador. Isso. É desafiador. Mas eu estou numa fase da minha vida, né, que os 3 filhos estão casados, eu tenho os netos, e temos aqui os pais da minha esposa e tem a minha mãe, meu pai já desencarnado. Então, nós vivemos esse momento da vida, eu e a esposa, né, em que vemos os filhos enfrentando os perrengues deles, com seus filhos também, e vemos os pais idosos, frágeis, com as suas dificuldades também, né, e nós estamos no meio, também com as nossas dificuldades. Quer dizer, isso é a vida, né? É a vida. É aprimoramento, é crescimento, é desafio, mostrando que isso vai nos levar a encontrar outros parâmetros, outros ângulos para enxergar a vida. E o desafio, ele né? Todo dia, ele não acaba, ele sempre a gente está nesse desafio, né? Quando a gente supera uma coisa, aí vem um novo desafio, né? Mas muito bom, foi muito gostosa a nossa conversa. Nós te agradecemos, eu te agradeço que eu te sugeri o tema e você prontamente aceitou o tema que eu te pedisse, né? Que eu te fiz encomenda desse tema, então muito obrigado. Foi muito gostosa a conversa e eu vejo pelos comentários que o pessoal gostou bastante, é um tema que o pessoal quer saber, né? Então, muito obrigada. Eu gosto de temas novos, porque eu tenho meus temas comuns, né? Quando a pessoa não pede tema, eu ofereço temas que eu tenho pronto. Mas eu gosto de desafios assim, porque me obriga a pensar doutrinariamente nas questões durante a abordagem. Então, eu até propus para você, vamos fazer uma introdução e depois partir para
a conversa, porque se torna interativo. Porque se eu ficasse falando aqui, tudo bem, a gente pode falar, tem um monte de coisa para falar. Material para falar é o que não falta, né? Mas eu gosto do formato interativo, até porque é um desafio para mim também. E eu sempre costumo dizer, viu, Carolina, nos contatos e nas lives, que na condição aqui de entrevistado, eu também não sei tudo, nós estamos todos aprendendo. E vai ter, eu já tive momentos que eu falei, eu não sei responder a sua pergunta, já aconteceu. Eu falei, eu não sei responder, porque eu não tenho experiência nessa área, eu não tenho conhecimento dessa área. E pode acontecer, né, de alguém fazer uma pergunta que eu. E daí? Agora, doutrinariamente, a doutrina espírita nos dá um bom senso, um discernimento para você caminhar nessa ou naquela direção, embora falte embasamento, às vezes, embora falte conteúdo acadêmico, científico, psicológico. Eu não sou psicólogo, mas eu gosto muito de psicologia. Às vezes falta um conteúdo, né, de conteúdo acadêmico, digamos, de conhecimento cultural. Às vezes falta isso, mas o conhecimento espírita nos dá discernimento para você pensar em termos doutrinários, porque a doutrina é tão abrangente, ela é tão maravilhosa, né, que ela nos dá esse embasamento para a gente achar um caminho que ajude a refletir. O objetivo é esse. Eu que agradeço imensamente, viu, Carolina, a oportunidade desta manhã. Eu me sinto muito feliz, recompensado por esse instante. Quero agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que acompanharam e que a riqueza dessa abordagem se deve aos questionamentos, porque a parte teórica que nós fizemos, isso passa, né? A gente ouve no instantinho, passa, mas é isso aqui que dá riqueza. Então eu quero agradecer imensamente, até pedir para você compartilhar minha tela que eu deixei aí, para eu falar rapidamente desse detalhe. Nós vamos ter aqui em Matão, em setembro, o nosso encontro anual Caibar Schutter. É um evento que está na sua 10ª edição, são 10 anos desse evento. É um evento grande, de grande porte. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos 1.000 participantes de 90 cidades do Brasil, 5 estados. É um evento grande. Mas esse ano vai ser virtual, não tem jeito, né? Não tem jeito, não tem como fazer presencial. Então ele vai ser virtual, mas mesmo sendo virtual, ele não vai perder o seu dinamismo. Nós teremos 30 palestrantes. Isso desde o sábado cedo, o dia todo, e domingo de manhã. Com salas virtuais, lives simultâneas, inclusive. A pessoa vai escolher o assunto que ela quer. E nós vamos fazer muita divulgação a partir do dia 17. Porque no dia 15, sábado agora, o próximo sábado, nós vamos lançar o evento nacionalmente, às 20 horas. Nós vamos divulgar isso também. Vocês vão receber aí. Carolina, você vai receber também. E nós vamos lançar o evento nacionalmente. E a partir da segunda, dia 17, nós vamos começar a bombardear as mídias com a divulgação intensa de pequenos vídeos nas mídias, etc. e tal, porque se trata realmente de um evento marcante aqui em Matão, que se projetou nacionalmente, e este ano vai ter projeção internacional também. Então nós ficamos muito felizes. Eu queria aproveitar esse momento para fazer a propaganda aí do evento. Agradeço imensamente. Nós que te agradecemos. Você faz a prece para a gente poder encerrar? Sim, faremos a prece com muita gratidão a todos vocês. Rogamos a todos elevarmos o nosso pensamento a Deus, imensamente agradecidos por essas reflexões que nos fazem pensar em tudo isso, nesse desafio de viver e aprender, no desafio dos relacionamentos, que estamos todos incluídos. E rogar a Deus, o Pai de todos nós, o Criador, para nos ajudar no discernimento para o enfrentamento desses desafios todos. E nos dar condições de sermos melhores como pessoas, para sermos pais mais conscientes, mais presentes, filhos mais presentes, mais amenos, mais conscientes. E Pai consciente de nossas outras obras também, as obras envolvendo o nosso comportamento, as obras a que nos dedicamos, sempre direcionando para o bem e para a harmonia. Neste dia, embora convencional, que se transforma em apelo comercial muitas vezes,
não nos impede, todavia, de orar pelos pais, no desafio da paternidade. Pais e mães de filhos especiais, pais e mães de filhos com deficiência física, pais e mães de pequenos gênios, pais e mães de filhos com dificuldades ou com facilidades. A todos, meu Senhor, oramos com o coração agradecido. E endereço naturalmente a minha prece de carinho, de saudade, ao meu pai físico biológico, Roberto Carrara. Com o meu abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bom, nossa gratidão. Para a gente poder encerrar, lembrando a vocês que a gente está encerrando uma semana, nós voltamos na terça-feira com mais transmissão. Na terça é o Rogério Miguez com o tema Inimigos Desencarnados. E então a gente prossegue a semana com as palestras na quarta, no sábado e no domingo. Essa palestra, né, que o Orson fez, ela daqui a pouco, no decorrer do dia, nós colocamos no YouTube. Então a gente vai baixar ela e vamos postar no YouTube. Então daí vocês, se quiserem passar o link, já podem estar passando, tá bom? Então é isso. Tenham todos uma boa semana, um feliz Dia dos Pais a todos, um ótimo domingo. Bom dia a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom dia.